Ei, me fala uma coisa, você sabe o que significa a palavra lepra? Será que hoje eu e você podemos ficar leproso? Afinal de contas, será que coisas e lugares têm a capacidade de mudar quem realmente eu sou? Existe algum problema em eu presentear alguém após eu receber alguma benção? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no primeiro e no segundo livro dos Reis. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, você clica nele e você se inscreva, porque toda semana tem vídeo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém e de deixar o seu comentário, porque eu particularmente leio todos os comentários. Vamos lá? Lição de número 8. Hoje nós vamos falar sobre um dos episódios mais pregados, mais comentados da Bíblia Sagrada, que foi um mergulho que Naamã fez no Rio Jordão, tá? Esse tema ele é muito palpitante, ele é muito explorado, mas nós queremos trazer alguma coisa diferente, novo. Então, eu peço para que você fique aqui conosco, porque eu tenho certeza que alguma coisa diferente você vai aprender aqui conosco hoje. Maravilha? Então, a leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo número 5. Então, faça toda a leitura do capítulo 5 para que você possa entender um pouco melhor, tá? Esse personagem por nome de Naamã. Tópico primeiro diz assim: Naamã, o chefe do exército sírio, tá? Ele era da Síria, não é a Síria, tá? A Síria é um outro país, ok? Aqui é Síria, que tinha como capital a cidade de Damasco. Então, Naamã, ele era da Síria. O que ele era lá? Ele era do alto escalão do exército, tá? Ponto primeiro, Naamã, um comandante honrado. A primeira coisa que você precisa aprender aqui é o seguinte, que Naamã não era servo de Deus. Naamã não tinha Deus como seu centro. Ok? Fábio, mas olha o que diz capítulo 5, verso 1 do livro dos Reis, do segundo livro dos Reis. Olha o que diz aqui, olha que interessante. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele, por intermédio de Naamã, o Senhor, Deus, dera livramento aos sírios. Preste atenção, quando a Bíblia usa a expressão que, por intermédio de Naamã, Deus deu vitória aos sírios, ou deu livramento aos sírios, isso não significa que ele cultuava Deus. Isso não significa que ele tinha Deus como sua base, como seu centro. Tá? O texto está me informando que o nosso Deus é um Deus que controla o universo e independentemente da nacionalidade, independentemente da posição, quando ele quer agir, ele age sem a interferência e o palpite humano. É isso que o texto está querendo me informar aqui, ok? Então, Naamã não era servo de Deus. Naamã não tinha ele como referência para a sua vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui é o nome de Naamã. Tá? Eu sei que aonde você for procurar no Google, Naamã vai dar como agradável, amável, graça, doçura, vai dar amabilidade, ou seja, é coisa boa. Mas na língua hebraica, tá, a palavra Naamã pode significar também ficar bravo, ficar sombrio, ficar escuro. Então o que eu aprendo aqui? O que Naamã revela para mim? Tá? Uma que Naamã não era judeu. Tá? Naamã vai revelar para mim, sabe o que? As duas naturezas do homem. Ou seja, a natureza humana e a natureza espiritual.
tá? Então, olha que interessante. Essa natureza humana é a natureza deturpada. É o velho homem e o novo homem. Naamã, ele revela para nós, essa história aqui revela a luta interna de um homem, tá? Que tenta conquistar alguma coisa espiritual, mas ele tem uma grande batalha, ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele é arrogante. Mas existe a possibilidade desse arrogante, desse prepotente, ele se tornar um homem amável, um homem doce, onde a graça de Deus abunda na vida dele. Então a palavra Naamã significa assim graça, significa doçura, significa amável, mas também Naamã tem a ideia, num hebraico mais arcaico, ficar bravo, sombrio, escuro. Ou seja, então Naamã revela Naamã nos revela. Quando eu olho para Naamã, eu vejo nós, o ser humano. Quando eu olho para Naamã, eu não vejo um judeu, não vejo um grego, eu vejo a humanidade, essa luta interna dentro do próprio ser humano, tá? Bem verdade é que ele chega arrogante, ele chega prepotente, e ele sai o quê? Ele sai servo, ele chega bravo, ele chega irritado, ele sai o quê? Graciado, ele sai o quê? Amável, ele sai doce. É essa a ideia da palavra Naamã. Ponto 2, a escrava, uma testemunha de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Essa menina foi levada de Israel para Síria. Ela era escrava na casa de quem? De Naamã. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, tá? Você tem que entender um princípio, que quando eu falo coisas, eu falo dinheiro, eu falo posição. E quando eu falo de lugares, eu estou falando de momentos geográficos, ok? Ou seja, então lugares e coisas não podem mudar pessoas. Não tem a finalidade de mudar pessoas. Ah, Fábio, mas eu conheço uma pessoa que não tinha dinheiro, não tinha coisas. E ele possuía, depois que ele possuiu coisas, por exemplo, depois que ele ganhou dinheiro, depois que ele conseguiu carro, casas, apartamento, ele mudou. Ele ficou arrogante, ele ficou prepotente, ele ficou metido. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Ele já era metido. Ele já era arrogante. Ele já era um prepotente. Então aprenda uma coisa. Coisas e lugares não muda você. Apenas potencializa quem você é. Porque você já era arrogante. Você já era prepotente, você já era metido, sem ter e sem estar naquele lugar ou naquela posição. Não é que a posição te mudou, você já era. A posição e coisas apenas potencializa quem você é. Por exemplo, faz de conta que você é uma pessoa generosa, ok? Mas você não tem condição financeira para isso, ok? Aí você fica muito rico, você passa a ter dinheiro. O que vai acontecer? Aí a sua generosidade vai aparecer. Aí as pessoas vão falar, nossa, mas como aquele irmão é bondoso? Como aquele irmão é isso? Não, não. Então presta, você consegue entender que o dinheiro apenas potencializa quem você é? Se você já é um pobre arrogante, um pobre metido, tá? Eu estou usando o dinheiro aqui como tese, tá? Você não tem nada, mas a sua alma já é arrogante. Desde pequeno você não doa um brinquedo. Desde pequeno, desde adolescente, você não compartilha aquilo que é seu. O que é seu é seu. Ah, tava esquecendo aqui do meu livro, ó. Se você ainda não adquiriu, tá? Clica aqui embaixo, vai ter um link aqui embaixo, tá? Você vai direto no meu WhatsApp, tá? E aí eu pessoalmente vou atender vocês. E esse livro aqui, realmente, ele tem impactado vidas de pessoas, tá? Eu acabei de receber um testemunho de uma pessoa que comprou o livro, deu para uma pessoa que não é cristã, tá? E essa pessoa ficou impactada com a leitura deste livro. E aí essa pessoa que não é cristã reportou para esse irmão e esse irmão mandou lá no nosso grupo, tá? Eu fiquei muito feliz porque esse livro realmente tem abençoado vidas de pessoas. Aqui eu falo sobre as 9 características do fruto do Espírito. Se você não tem, clica aqui, tá? Adquire isso, ou também você pode presentear alguém, que isso eu tenho certeza que vai abençoar muitas e muitas vidas. Mas voltando aqui, então você tem esse livro. E você não empresta para ninguém. Por quê? Porque é seu. Você não quer que ele amassa, você não quer que ele danifique, ou seja, você é arrogante. Você não tem o perfil de doar. Você não tem o perfil de compartilhar. Então você consegue entender que coisas e lugares,
tá? Não muda a pessoa, apenas potencializa aquilo que você já é. Ponto terceiro, a caravana de Naamã. Querido, preste atenção. Quando a menina fala para Naamã, fala na verdade para a mulher dele, se meu senhor soubesse, lá em Israel tem um profeta, e esse profeta iria curar ele da lepra. O que acontece? Ele soube disso. Ele vai até o rei, pro rei da Síria, tá? O rei da Síria dá uma carta, e ele pega uma comitiva, e ele vai então para Israel. Então deixa eu te informar uma coisa aqui, tá? Eu não quero falar sobre a comitiva dele, sobre a caravana dele. Eu quero falar quando ele ouve a notícia e a disponibilidade, a disposição que ele faz de ir até Israel. Olha que interessante o verso de número 4. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor dizendo... Essa expressão, então entrou Naamã, sabe o que ela me revela? Ela me revela o início de um processo de mudança na vida de Naamã. No verso 4, inicia-se um processo da salvação de Naamã. É isso mesmo, acontece o processo que nós chamamos de processo soteriológico, ou seja, a salvação é um processo. A salvação, ela precisa ter um início. Ou seja, ele ouviu o quê? Ele ouviu uma palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa menina, ela deu uma palavra. Ele acreditou na palavra. A palavra entrou no coração dele. A palavra iniciou o quê? A fé. Despertou nele a fé. Ele vai até o seu rei e pede. Ele conta a história para o rei. E o rei então dá uma carta para ele. E ele então vai então para Israel. Sabe o que isso mostra no verso 4? O início do processo da salvação. Então entrou Naamã. Ou seja, começou o processo de mudança na vida de Naamã. Sabe o que eu aprendo? Tem pessoas que entram na igreja, tem pessoas que frequentam a igreja e mudam da noite para o dia. Mas tem outras pessoas que existe um processo. Ele entra na igreja, ele começa a ouvir a palavra, e ele fica meio arrogante, meio prepotente, ele fica meio orgulhoso, porque a salvação é um processo. Para cada pessoa acontece de uma maneira diferente. Naamã vai me revelar isso. Naamã era esse homem grosso, esse homem arrogante, prepotente. Mas nós vamos terminar a história dele não como ele começou. Ele começa de um jeito e termina diferente. Então aqui eu queria mostrar para vocês o quê? Que o verso 4 revela o processo da salvação na vida de Naamã, tá? Tópico segundo, o mergulho no rio Jordão. Ponto primeiro, Eliseu não se impressionou com a pompa. É tão interessante, então Naamã chega lá, diante do rei, tá? De Israel, ele chega com uma carta, o rei não entende o teor daquela carta, achou que era uma afronta, achou que... Porque o rei da Síria mandou uma carta, e Naamã chega com essa carta, e o rei falou assim, você acha que eu vou curar você? Ou seja, ele não estava acreditando naquela história, ele achou que era uma pegadinha, ele achou que era... Não, você tá tirando sarro da minha cara, na verdade isso é um pretexto para uma nova guerra. Você vai invadir aqui novamente. Eu não sou Deus. Eu não tenho poder de fazer isso. E aí, ele rasga as suas vestes e Eliseu soube dessa história. Eliseu soube desse fato. Aí Eliseu, então, se posiciona. E Eliseu diz o quê? Olha, manda dizer para ele que aqui há profeta em Israel. É aqui que eu quero que você entenda uma coisa, tá? Presta atenção. Parece que quando Eliseu fala isso, tá? Manda ele vir aqui, porque aqui em Israel ainda existe profeta. Deixa eu te dizer uma coisa, parece que isso soa arrogância. Parece que Eliseu era metido, arrogante, prepotente, soberbo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, saber quem você é não é sinônimo de arrogância. Saber quem você é não é sinônimo de arrogância. Se você é um excelente professor, se você é um excelente exegeta, saber a tua posição, saber quem você é, não o torna arrogante. Então eu preciso ter consciência daquilo que eu sou. Eu preciso ter consciência da minha capacidade. O problema é que tem pessoas que não sabem quem ela é e ela vai além daquilo que ela é. Ele não estava dizendo que ele era sacerdote. Ele não estava dizendo que ele era rei. Ele estava dizendo, eu sou
profeta, ele sabia exatamente a posição que Deus colocou ele no reino de Deus. Se encontrar no reino vai fazer toda a diferença, porque quando você se encontra no reino, quando você sabe quem você é, a primeira coisa que quebra é a arrogância, porque você passa a entender que você precisa do outro para ser abençoado também, porque o profeta precisa do sacerdote, o sacerdote precisa do profeta. Ou seja, saber a tua posição vai fazer toda a diferença do reino. Então eu preciso ter essa ciência. Então saber quem você é não te torna uma pessoa arrogante. Ponto 2, a decepção e a cura de Naamã. Então, olha que interessante. Aqui, o que é decepção? Decepção, existe várias interpretações para decepção, mas eu quero definir uma aqui. Como que eu me decepciono? Eu me decepciono porque eu crio uma expectativa além do que eu necessito. Então, o que é decepção, Fábio? É criar uma expectativa além daquilo que você precisa. O que ele precisava aqui? Ser curado. Pronto. Como? Não importa. O método é irrelevante. Mas por que ele se decepcionou? Porque além da cura, que era o bem maior que ele precisava, ele criou um método. Ele foi além da expectativa dele. E foi por isso que ele se decepcionou. É por isso que ele faz, que a Bíblia diz o seguinte, que quando ele vai para a casa de Eliseu, Eliseu não o trata como ele achou que ele deveria ser tratado. Porque todo arrogante, ele cria uma imagem dele dentro dele mesmo. É por isso que quando ele chega, ele diz o seguinte, e dizia consigo mesmo, todo arrogante se autocultua. Essa expressão, e falou consigo mesmo, no original significa o seguinte, ele criou um altar dentro dele. Ou seja, eu sou o centro, eu preciso ser adorado. E ele dizia consigo mesmo, olha o cenário que Naamã pinta. Olha o que ele pensava, eu vou chegar lá, o que Eliseu vai fazer? 4 coisas. 4 coisas. 3 coisas Eliseu faz e a última, o Deus dele vai fazer. Primeira coisa, ele vai sair para... na verdade, é 4 coisas. Eliseu faz 4 coisas e a 5ª coisa, quem é que faz é Deus. Primeira coisa que Eliseu vai fazer, ele sai para fora. Sinal de... Ou seja, eu sou o dono do pedaço. Segunda coisa, ele vai se colocar de pé, ou seja, ele vai ter um posicionamento, ele vai ter um respeito, ele vai entender que eu, Naamã, sou superior a Eliseu. Então, primeiro, sai para fora. Segundo, põe-se de pé, ou seja, se prostra, faz um posicionamento de honraria. Terceira coisa, ele vai clamar, ele vai orar, ele vai fazer um culto, ele vai fazer um serviço religioso em meu favor. Quarta coisa, ele vai passar a mão sobre mim. Ou seja, ele vai ter um método, ele vai ter alguma coisa na religião dele vai passar sobre mim, vai ter uma transferência de poder, vai ter uma metodologia. E a 5ª coisa, quem é que vai fazer? É o Deus dele. Ou seja, eu serei curado. E nada disso aconteceu. Ele não saiu para fora, ele não ficou de pé, ele não clama a Deus, ele não passa a mão, ele não fica curado. Então isso é muito interessante nós entendermos que a decepção, ela geralmente, ela acontece quando eu crio uma expectativa que vai além daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. Ponto terceiro, Deus ainda opera milagres e não misticismo, tá? Olha que interessante, aí o menino sai para fora e ele diz, olha, Eliseu pediu para você ir lá no Jordão. O que eu vou fazer lá? Você vai ter que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí é claro que o número 7, ele é místico, tá? Ele não é místico, mas para muito criou-se um misticismo dentro do número 7. Aí tem 7 terças-feiras, 7 sexta-feira, 7. Existem várias campanhas com o número 7, tá? O nosso autor vai falar que o número 7 significa perfeição. Está errado? Claro que não. 7 significa, sabe o que também? Completude. Mas eu quero trazer algo diferente aqui para vocês acerca do número 7, ok? Quando eu falo de 7, na tradição judaica, eu lembro também da criação de Deus. Ou seja, Deus criando o universo. Então, o que eu aprendo com o número 7? Primeira coisa que eu aprendo, tá? O 7 é um processo. Porque para eu chegar no 7, tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, para depois ter o 7. Então 7 é processo.
7, eu lembro que é o ato de criar. 7, eu lembro que existe um passo a passo. Falar de 7 é falar de paciência. Porque para eu chegar no 7, eu preciso ter do 1 ao 6. Quando eu falo a palavra 7, eu aprendo o seguinte, que eu não posso queimar etapa. Eu não posso sair do 1 e ir para o 7. Eu preciso passar pelo 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu falo de 7, eu falo que existe tempo para cada coisa. Porque no dia primeiro, Deus fez uma coisa. No dia segundo, ele fez uma outra coisa. O que ele faz no 2, ele não repete no primeiro. Já está criado. Ou seja, é um processo. Ou seja, existe tempo para cada coisa. E o 7, sabe o que ele me ensina? Providência. Porque no 7º, ele não fez mais nada. Ele descansa. É por isso que existe na tradição judaica, na tradição bíblica, o descansar no 7º dia. Porque no 7º dia, eu não faço absolutamente nada. Eu vou confiar que existe um ser que cuida de mim. Então, 7 significa providência. Ou seja, quando ele pede para ele ir para o Jordão, era isso que Deus estava querendo dizer para ele. Olha, existe um processo, Naamã. Eu vou criar alguma coisa. Tem um passo a passo. Você precisa ter paciência. Porque não vai ser no 1, no 2 que vai acontecer. Naamã, não queima etapas. Naamã, existe tempo para todas as coisas. Naamã, eu cuido da sua existência. Eu sou o Deus da providência. É essa a ideia do número 7 também na Bíblia Sagrada. Tópico 3, Geazi é cometido da lepra. Ponto 1, a rejeição dos presentes. Querido, preste atenção, tá? Existe alguma coisa errada em aceitar presentes? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Naamã vai pela primeira vez ao rei de Israel, ele vai arrogante, ele vai prepotente. Quando ele encontra pela primeira vez, ele se depara na casa de Eliseu, ele ainda está arrogante, ele ainda está prepotente, ele ainda não tinha completado a obra na vida dele. E bem verdade é que quando ele chega pela primeira vez com aqueles presentes, aquele presente significava o quê? Barganha, significava compra de um favor, compra de algo que ele necessitava, ou seja, ele queria barganhar. Ou seja, eu vou te dar isso, mas você tem que fazer alguma coisa em meu favor. O quê? Eu preciso da minha cura. Ok? Quando ele é curado, quando ele sai do Jordão, ele já não é mais o mesmo. Quando ele sai do Jordão, ele não é mais o mesmo. Olha o ponto 2, homem de Deus não se vendem. Então, dentro do 1 e dentro do 2, eu quero ensinar uma verdade para vocês aqui. Primeiro, por que Eliseu não aceitou o presente de Naamã? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Naamã não é mais o mesmo homem, tá? Por quê? Porque depois que ele sai do Jordão, ele não vem mais atrás de Eliseu como comandante. Ele sempre vai usar a palavra Eved. Eved é a palavra servo. Servo aqui pode significar escravo, mas pode significar também escravo para Deus, aquele que presta um serviço a Deus. Quando ele diz o teu servo Eved, ele está dizendo o seguinte: eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais comandante, eu não domino mais a minha existência, agora eu sou um evode. Eu vou prestar um serviço ao teu Deus, Eliseu, porque hoje eu reconheço que o teu Deus, ele é diferente. Então, quando ele sai do Jordão, ele não sai o mesmo, ele sai diferente, ele sai humilde, ele sai quebrantado, ele sai modelado, ele sai amável. Aquele homem ranzinho não existe mais, aquele homem prepotente não existe mais, aquele homem que falava consigo mesmo não existe mais. Existe um homem agora que reconhece a autoridade. Existe um homem que está quebrantado. E Naamã vai sempre dizer para eles: eu teu servo, eu sou o teu servo, eu estou pronto para te servir, porque hoje, agora eu reconheço que tu és Senhor e eu sou servo. O teu Deus realmente reina em Israel e ele é verdadeiro. Ou seja, então esse presente agora que Naamã está dando não é um presente mais de um arrogante. Não é presente mais de um prepotente, é um presente de um servo, é um presente de alguém que está aquebrantado, é um presente de alguém que
acaba de nascer de novo, que o processo da salvação se cumpre na vida dele. Ele não é mais o mesmo, agora ele é servo. Ele reconhece a autoridade. Mas por que então Eliseu não aceita isso? Deixa eu te ensinar uma coisa. Em Israel, existia mais de 60 festas, ok? Alguns vão dizer que existia 67 festas, por isso que existe o livro de Ageu. Ageu é Hagai, Hagai é festas. Mas enfim, existia 3 festas anuais, tá? Que todo judeu tinha que participar. Por exemplo, a festa da Páscoa. Todos os judeus tinham que ir na Páscoa. Todos tinham que participar do tabernáculo, tá? Páscoa, Pesach, tabernáculo, Sukkot, e depois tinha a festa de Shavuot, a festa da semana. Essas 3 festas, qual era o princípio dessas 3 festas? Ninguém poderia chegar sem presente. O princípio bíblico é quando eu chego diante de Deus e do representante de Deus, eu preciso levar um presente. É bíblico isso. Eu não posso chegar diante de Deus de mãos vazias. Eu preciso levar alguma coisa. Tem que ter um presente lá. Ok? Ou seja, ele vai dentro de um princípio. O princípio era levar presente. Eu não posso chegar diante de Deus de mãos vazias. Mas por que Eliseu não aceita? Porque Eliseu não estava se vendendo? Não. Aqui não existe mais compra. Naamã agora estava mudado. Naamã agora é servo. Sabe por quê, querido? Porque aqui é nível de maturidade espiritual. É por isso que Paulo vai dizer, olha que profundo que eu estou aprofundando aqui com vocês. Paulo vai dizer o seguinte, que um neófito, um novo convertido, ele não pode exercitar algumas coisas dentro da igreja. Para quê? Para que o diabo não ensorbebeça o seu coração. Então olha que interessante, Naamã tinha acabado de entrar na fé. Naamã era um novo convertido. Se Eliseu aceitasse o presente desse novo convertido, ele estaria dando um ensino, ele estava dando uma brecha para que esse menino espiritual que acabara de nascer no reino passasse a entender de forma diferente que ele foi curado por causa daquele presente. Ou seja, de certa forma, aquele presente estaria influenciando ou mantendo a sua cura. E ele precisava entender que aquele presente não ia manter a sua cura. Ele insiste e o profeta não aceita. Então, por que o profeta não aceita? Porque o profeta estava ensinando para ele. Ensinando naquele momento, estava criando uma maturidade na vida daquele menino. Estava ensinando para ele que aquele presente não ia manter ele livre daquela doença. Que o presente que ele iria entregar para o profeta não ia manter ele no mundo espiritual. Então, verdade é que ele precisava de alguma coisa. Que quando ele sai, quando o profeta então não aceita o presente, tá? O que Naamã pede? Terra. E o que o profeta faz? Terra? Não, terra tudo bem. Por quê? Porque terra ia manter o quê? Ia manter o quê? A espiritualidade de Naamã. Terra fala de propriedade. Terra fala do ato criador de Deus para o homem. Terra te aproxima daquele lugar espiritual. Então você precisa entender que Eliseu não estava se vendendo, tá? Não existe nem a ideia que não é se vender. A ideia aqui é de construir um homem maduro para o reino de Deus.